Olá, eu sou Luiz Antônio Medeiros de Araújo, sou auditor fiscal do trabalho e estou aqui para falar sobre a consulta de informações relativas à contratação de pessoas com deficiência no portal web do E-Social. Para quem não me vê, eu tenho olhos e cabelos castanhos, estou sentado em frente a uma mesa, atrás de mim há uma parede branca, estou vestido com um terno cinza, camisa azul clara e gravata azul escura. Irei utilizar como base uma apresentação em PowerPoint, mas quem não vê, não se preocupe, pois iremos falar sobre o conteúdo de cada uma das apresentações mostradas na tela. Para que uma consulta seja feita no portal web do E-Social, é necessário que a pessoa que vai fazer a consulta faça a sua prévia identificação, seja como empregador ou seja como procurador. Cada um só consegue consultar as informações relativas ao próprio empregador que ele está representando. Não é possível uma pessoa conseguir fazer consultas relativas a outros empregadores por uma questão de sigilo, de proteção dos dados que constam no portal do E-Social. Feita a identificação, o E-Social apresenta o menu onde o empregador irá escolher, no caso, se ele quer fazer consultas relativas a um empregado, ele vai escolher o menu relativo a empregado. Clicando no menu de empregado, ele vai ver as três opções que existem. A primeira delas é se ele quer fazer no próprio portal web a prestação de informação relativa à contratação de um empregado. Nós já vimos em vídeo anterior que o empregador pode utilizar o seu sistema de gerenciamento de folha para enviar as informações, ou ele pode prestar as informações diretamente no portal web. Se ele vai prestar as informações sobre contratação do empregado diretamente no portal web, é nesse menu onde ele vai escolher a opção de admitir empregado para que ele preste as informações. No caso, o que nós queremos aqui é fazer a consulta de dados relativos a um empregado. Então, ele vai escolher a opção de gestão de empregado. Escolhida essa opção, o E-Social mostra uma tela onde o empregador deve digitar o número do CPF do empregado para o qual ele quer fazer uma consulta. Digitado o CPF, o E-Social mostra os primeiros dados relativos a esse trabalhador. Mostra qual é o CPF dele, qual é o nome dele, e mostra qual a matrícula desse empregado, qual é a categoria dele, no caso de um empregado, é a categoria 101. Diz se esse empregado está ativo ou se ele está desligado, e diz qual a sua data de admissão. Nessa mesma tela, há um botão relativo a dados cadastrais. Se o empregador clicar aqui, ele vai consultar quais são as informações cadastrais desse trabalhador que estão em vigor hoje, que estão em vigor na data em que ele está fazendo a consulta. Há um botão também onde ele pode consultar os dados contratuais, os dados relativos ao cargo, ao valor do salário, ao horário contratual desse empregado. No caso aqui, se o empregador ele quer fazer a consulta relativa a se uma pessoa consta ou não no ambiente do E-Social como uma pessoa com deficiência e se ele está ou não sendo computado na cota, ele vai escolher a opção de dados cadastrais. Mas se antes disso, nessa mesma tela, ele clicar no item Movimentações Trabalhistas, o E-Social vai listar todas as movimentações trabalhistas que foram informadas para esse trabalhador em ordem decrescente. Na parte inferior, ele mostra a movimentação mais antiga e subindo quais são as movimentações que foram informadas posteriormente. Então, aqui ele mostra se foi prestada informação relativa à admissão, afastamento temporário, alteração contratual, alteração cadastral, ou
em caso de já ter havido o seu desligamento, também a informação relativa ao desligamento. Se o empregador clicar em cima de cada uma dessas movimentações, ele vai conseguir enxergar o conteúdo de cada uma daquelas movimentações informadas. Ao passo que, se ele clica no item de dados cadastrais ou dados contratuais, ele vai ver quais são as informações que existem hoje, quais são as movimentações válidas hoje. É o que eu chamo de visão atual do vínculo. Quais são as informações vigentes na data em que a pesquisa está sendo feita. Clicando em dados cadastrais, o E-Social vai mostrar todos os dados cadastrais desse trabalhador, incluindo os dados que nos interessam nessa pesquisa, que são os dados relativos à contratação de pessoa com deficiência. Aqui, o E-Social irá mostrar se para cada uma das deficiências for indicado que o empregador possui alguma delas. Então, o empregador indicou para o trabalhador se ele possui deficiência física, visual, auditiva, mental, intelectual, se ele é uma pessoa reabilitada pelo INSS e, por fim, se esse empregado está ou não sendo computado na cota de PCD ou na cota de pessoa reabilitada. Lembro que só deve ser assinalado sim nesse campo se essa pessoa legalmente pode ser computada na cota de PCD. Lembro que esse campo só deve ser preenchido com sim se o empregado legalmente pode ser computado na cota de PCD. E a Instrução Normativa número 2 de 2021, no artigo 86, parágrafo 4º, diz que os aprendizes, os trabalhadores intermitentes e os aposentados por invalidez, mesmo que eles possuam alguma deficiência, eles não podem ser computados na cota de PCD. Então, no evento de admissão de um trabalhador intermitente ou de um trabalhador contratado como aprendiz, ainda que eles possuam alguma deficiência, deve ser assinalado, nesse caso, o campo relativo àquela deficiência específica, mas o campo relativo a se essa pessoa está ou não sendo computado na cota de PCD, deve ser preenchido com não. No caso de um aposentado por invalidez, se ele possui alguma deficiência, certamente no seu evento de admissão inicial, ele não era aposentado ainda, pode ter sido indicado que ele possui alguma deficiência e que ele estava sendo computado na cota do PCD. Quando ocorre a concessão da aposentadoria por invalidez, já que ele não mais pode ser computado na cota do PCD, o empregador deve, antes de enviar o evento de afastamento temporário, indicando o código específico de aposentadoria por invalidez, ele deve, antes disso, enviar o evento de alteração cadastral para mudar o conteúdo do campo relativo a se ele está ou não sendo computado na cota, para dizer não, a partir daquele dia ele não mais é considerado na cota e assim, no dia seguinte, o empregador envia o evento de afastamento temporário, indicando que a partir daquela data, esse empregado está aposentado por invalidez. Se o empregador não adota esse procedimento, tanto em relação ao intermitente, ao aprendiz, quanto ao aposentado por invalidez, os dados do registro desses empregados estão com informações incorretas e, por conta disso, sujeita o empregador a ser autuado por conta de manter o empregado trabalhando com o seu registro com dados incorretos ou dados desatualizados. Então, é importante para esses 3 trabalhadores o empregador adotar esse procedimento para que não conste a informação de que ele está sendo computado na cota de PCD. Concluímos o vídeo onde nós tratamos da consulta das informações relativas à contratação de PCD no portal web do E-Social e aguardamos vocês nos próximos vídeos da ENIC. Até lá!